Marcos, é um prazer estar com você aqui, né? Você que é um camarada que tem aí praticamente uma militância nessa área de ensino também. E eu te agradeço por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas que são temas do nosso tempo. E pode ser que algumas pessoas não te conheçam, pessoas que vão participar aqui da live. Então eu queria que nesse primeiro momento da nossa conversa você se apresentasse, falasse do trabalho que você realiza lá no Evangelho Negociável, o pessoal Claro. te conhecer, que vai ser bacana. Bom, eu quero agradecer ao convite. Muito obrigado por esse espaço. E eu estava vendo, né? Estava até comentando com alguns amigos, né? As pessoas que, né, você recebeu aí para fazer as lives. Eu não sei qual é a razão pela qual eu fui convidado, porque são pessoas de alto gabarito. Mas agradeço ao convite, agradeço ao Luiz também, que é o nosso amigo em comum, né? Que nos apresentou. Luiz, que já conheço, né, de longa data, é um grande amigo querido também. E, bom, eu dou aula no Seminário Haile de Teologia, né? Eu sou bacharelado, eu tenho bacharel em Teologia, bacharel em Ciências Contábeis, eu tenho alguns MBAs da minha área de contabilidade, evidentemente. Nós temos um projeto que é o Evangelho Negociável, que está nas redes sociais aí desde 2014. Nós começamos com o Facebook, que era uma febre muito grande, né, na questão das páginas, né? Era uma coisa absurda naquela época. Verdade. E com o passar do tempo, nós fomos entendendo, né, que é importante, sim, eu acredito que todas as redes sociais têm o seu grau de importância, mas só fazia sentido qualquer partilhar de conteúdo a partir do momento que aquilo fosse útil para para uma comunidade local, para uma igreja, especificamente, né? Então nós começamos a encorpar onde o evangelho negociável estava, né? Então nós começamos a construir o site, que nós temos até hoje, já são mais de 2 milhões de acessos que a gente tem no site. Nós adentramos para outras mídias, né, seja o Twitter, Instagram, o Tumblr também, que tem uma exposição alta, né? Então, isso para nós, ao longo de todos esses anos, só aumentou a nossa dose de responsabilidade. Nós sabemos do nosso alcance, né? Mais recentemente, nós estamos aí crescendo, né, de forma bem, como é que eu posso dizer? De forma bem sólida também no YouTube, com os trabalhos que nós estamos fazendo. Então, nós sabemos a nossa responsabilidade e sabemos que nós não podemos levar o evangelho açucarado, né, ou tratar essa questão de qualquer forma. Então, claramente não teria conseguido fazer tudo isso sozinho. Então, hoje, o Evangelho Negociável tem bastante gente envolvida e trabalho voluntário, assim, pessoas de diversas igrejas. Se tem algo que eu sempre gostei muito de deixar muito claro, é que nós não estávamos ali fazendo um proselitismo, né? Não, venha para a minha igreja, que a minha igreja é melhor. Nós nunca atuamos dessa forma. Nós sempre respeitamos assim, até as divergências, né, que são extremas. Claro que aquelas coisas gritantes não tinham condições, mas as divergências que são pequenas, são secundárias, nós convivemos muito bem com isso. E hoje, né, o blog do Evangelho Negociável, a gente já chegou em mais de 30 países. E isso a gente Legal. glorifica a Deus mesmo, porque todo esse trabalho ele é 100% gratuito. Um exemplo, eu acabei de gravar um curso, né, que chama-se Discipulado para o Evangelho Negociável, está disponível integral no YouTube, sem nenhum custo. São 8 aulas, hoje saiu a segunda aula, as aulas vão sair semanalmente, né? E a aderência está sendo muito boa, para a glória de Deus, são dúvidas comuns que nós filtramos ao longo do período, né, para poder ajudar aqueles que começaram na igreja, querem entender o que é a igreja. Então, nosso foco ele é realmente esse, é partilhar o conhecimento da palavra de Deus, mas a gente sempre deixa muito missional a coisa. Missional em qual sentido? Tudo isso que nós fizemos e falamos só faz sentido se for útil aos envolvidos dentro das suas igrejas locais. Então, acredito que esse seja um bom caminho que nós estamos percorrendo, né, percorrendo ao longo desse tempo. Junto com isso também eu tenho o meu projeto paralelo a tudo isso, que são os podcasts que eu gravo semanalmente, também estão 100% disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. Uma coisa que a gente sempre teve, que eu acho sempre muito válido de falar, nós do Evangelho Negociável, nós nunca trabalhamos com captação de recursos. Tem um lado que eu acho que é bom, porque as pessoas veem a nossa transparência, e tem um segundo lado que às vezes a gente tem um pouco de limitação de recursos, mas até hoje posso lhe dizer que
O Senhor nunca nos desamparou. Então, dentro das nossas realidades, nós sempre fizemos um trabalho, buscamos fazer um trabalho que seja muito bom no contexto teológico e com o melhor recurso possível no que diz respeito à tecnologia. Então, isso é um resumo. E quem quiser ir participar, está mais que convidado para. Nós precisamos de bastante ajuda, de bastante pessoas que contribuam conosco. Toda ajuda ela é sempre bem-vinda. Legal, cara. É um trabalho muito bom. Eu tenho alguns projetos que são assim, né? São Sim. de relevância na área teológica, na área bíblica, de produção de conteúdo, né? Que é um problema que a gente tinha, né? Quando eu comecei a estudar, muitos anos atrás, a gente não tinha acesso à informação, não tinha acesso a bom conteúdo, e a rede social está aí para isso. Estudar custa caro, né, mano? Sim, Fazer olha, um bom da minha curso. época de formação, eu sempre comento isso com algum aluno, que às vezes eu também dou cursos presenciais, na igreja que eu pastorei na época. Eu sempre deixo muito claro isso. Hoje, você consegue entrar no Google, colocar lá estudo teológico X, você vai encontrar milhares de ocorrências. Na minha época, juro para você, era uma Bíblia Thompson emprestada, aliás, uma Bíblia Shed emprestada que eu não tinha condições de comprar, né, materiais, eu era muito pobre. Então, um amigo me emprestou uma Bíblia Shed para ser a Bíblia de estudo que me acompanhou nos meus 4 anos de seminário. Pois é. Então, nós tínhamos trabalho para fazer, nós íamos na biblioteca, tirava xerox e folha de almaço, caderno. Minha época era essa, né? Hoje não. Essa é uma realidade que os estudantes de hoje não têm noção do que é, né? A gente não tinha acesso ao material, a gente não tinha acesso à literatura. E hoje você tem acesso até aos autores, né? Porque muitos deles vieram aqui, como você mesmo já narrou. Sim. Eu tive privilégio de conhecer alguns recentemente. E nós não estamos falando de 100 anos, não, cara. Estamos falando da década de 80, década de 90, que é logo ali. Eu concluí a minha formação em 2000, né? E naquela época, o advento da internet já não era assim como é hoje. Nós não tínhamos celulares com internet, não tinha nada disso, né? Exatamente. Então, foi bem complexo. E na minha condição, assim, eu fui bolsista no seminário, então eu não tinha... Eu justamente fui bolsista porque eu não tinha dinheiro de pagar, mas eu tive pessoas que me ajudaram, né? Que investiram em mim e me ofereceram uma bolsa, né? Mas era tenso porque o meu único material que eu tinha para levar para casa para estudar era uma Bíblia emprestada. Pois é. E sobrevivemos, né? Graças a Deus por isso sobrevivemos. A Bíblia Shed, que o Shed mesmo já falou quando estava vivo, obviamente, que não foi ele que escreveu, né? Sim. Enfim. Essa primeira versão que eu tinha foi, acho que logo a primeira edição que me emprestaram, quando ele quando fez a separação da Bíblia de estudo comentada Vida Nova para a Shed. A Bíblia Vida Nova, exatamente. A Shed, a minha foi a primeira Shed que saiu desse vínculo, né? Pois é. Enfim, é assim que começamos, né? Todo mundo tem um começo, né? E graças a Deus por isso. Isso aí. Parabéns pelo seu trabalho, cara. É um trabalho mesmo. Esse tipo de trabalho de produção de conteúdo teológico relevante, sem nenhum tipo de alvo financeiro, né? Nem de tentar atrair pessoas para a própria igreja. Jamais. Nem combativo, né? Nem denuncista. É um trabalho cansativo, né? Árduo, e parece que ainda, talvez para sempre, né? Só ler as cartas de Apocalipse tem a resistência. Exato. Olha, para você ter uma ideia, só para até mais informação sua, né? Eu sou um pastor da Igreja Anglicana Reformada do Brasil. A Igreja Anglicana Reformada nunca quis dar pitaco no Evangelho Negociável, muito pelo contrário, eles sempre me incentivaram a continuar esse projeto. Nunca traíram para si, dizendo assim, não, esse é um projeto que é nosso. Sempre me respeitaram muito. Legal. E eu acho isso maravilhoso, né? E nunca houve por parte dos bispos, né, da direção, que é uma igreja episcopal, né? Nunca houve por parte deles dizendo assim, não, faz lá uma propagandinha nossa. Olha, graças a Deus, sempre tive muita liberdade, isso eu acho muito válido falar. E dentro do Evangelho Negociável, nós temos lá presbiterianos, batistas, temos pessoas que vão na Assembleia de Deus, que nos ajudam no mesmo projeto. E isso eu acho maravilhoso, porque claro que entre nós ali, às vezes a gente vai conversar alguma coisa, pode ser que eu não concorde com alguma coisa que a pessoa está dizendo, mas é uma coisa saudável, não se tem uma guerra de egos, né? E esse tipo de coisa nunca atrapalhou o bom andamento do ministério, eu acho maravilhoso.
acima de qualquer coisa, né, o que nos une é o desejo de propagar o evangelho, e está funcionando, está indo super bem, graças a Deus. Legal, legal. É isso mesmo, cara. Eu tenho tentado fazer algo parecido com você, né? As pessoas que Bom, trabalham, a gente trabalha junto no trabalho que a gente realiza na Oficina da Palavra. A turma que está entrando no canal aqui não conhece, a gente também tem um canal que é a Oficina da Palavra, que é onde a gente está fazendo as lives. E é o que você falou, abrindo o espaço para diferentes vozes, né? Você é anglicano, a gente já sim. fez live com luterano, com presbiteriano, com batista. Essa semana a gente tem uma live com o Jonathan amanhã, que é da Igreja Batista. A gente tem Uhum. uma live sexta-feira com o Jeremias do Couto, que é da Assembleia de Deus. Né? Pastor Então a gente Jeremias, tem. conheço ele. Exatamente. Então a gente tem um trabalho também deixando as pessoas falarem, né? Dizendo o que elas pensam. Exato. Muito bom. E tentando, nesse ponto, trazer luz e trazer lucidez. E aí, pegando o gancho para a nossa conversa, né? Vamos lá. Sobre a relevância do cristianismo, mas principalmente sobre a relevância da igreja brasileira. Quando você começou a conversar comigo aqui, você falou sobre proselitismo, né? Sobre essa Sim. coisa de pessoas na rede tentando atrair gente para a sua própria igreja, como se cada um defendesse a sua própria voz, Sim. entre aspas, aí, profética religiosa. Você acha, cara, diante do que você observa na rede, dos seus seguidores, do que você trabalha, você acha que a nossa realidade hoje ainda é de profunda divisão? A gente tem aí uma comunidade evangélica no Brasil fragmentada e todo mundo querendo tomar conta do bolo, como querendo sair na frente, tipo assim, eu sou a voz de Deus nesse espaço. Como é que você vê essa realidade nossa multidenominacional, multiconfessional? Olha, sinceramente falando, eu vejo muito essa divisão, tá? Projetos assim como o seu, como até o Evangelho Negociável, também que recebe pessoas de outras denominações, são algumas das poucas exceções que eu particularmente conheço. Se tem algo que eu vejo esse é o lado ruim das redes sociais, é que infelizmente ela deu voz para muita gente. É claro que todo mundo tem o direito a se expressar, mas muita gente não tinha a menor condição de formar um raciocínio, porque estavam aprendendo ainda, né? Houve uma época, uns 4 anos atrás, mais ou menos, que eu me deparei aí com diversos e diversos casos de pessoas que criavam uma página na internet, a página explodia, 100 mil seguidores, alguma coisa assim, e o cara ia fazer live, ele pegava um texto pronto, ele ia lendo na live, reproduzindo algo que ele leu, que ele não entendeu. Quando alguém fazia uma pergunta um pouco mais, olha, mas e isso? Aí o cara dava uma travada. Péssimos testemunhos por detrás disso tudo, porque isso pesa, né? O cara, ele se acha uma figura pública, e aí ele Verdade. começa a tecer opiniões, e, assim, opiniões a partir da premissa dele. Tá todo mundo errado, o cara tá certo. Então, isto eu vi e vejo com bastante frequência. Eu considero que isso é uma prova muito clara, né? Não é um julgamento precipitado, mas é uma constatação de que esse é o lado ruim das redes sociais, que dá voz a qualquer pessoa. De um outro lado, eu reconheço que as redes assim, são muito válidas para esse tipo de trabalho que a gente faz. O problema é que, enquanto o desejo de se encher a própria igreja for maior do que o desejo de levar o evangelho, nós vamos conviver com isso. Então, eu sinceramente também não tenho nenhum tipo de ilusão que isso vá parar um dia, né? Só mudou o modus operandi, né? No caso, as pessoas elas faziam isso sem a Deu uma internet. congelada aí, uma congelada leve na nossa live. Oi, mas Voltou? foi. Eu tô te vendo. Não, beleza, tô te vendo, isso faz Ah, parte, assim mesmo. Fica tá tranquilo bom, que eu tá bom. tava assistindo a CNN agora, travou tudo também, não é só a gente que trava, não. Não, beleza. Tranquilo. Assim, eu não tenho esperança da mudança porque o que muda é só o ambiente em que é feito o proselitismo. Então, antigamente era comum, se eu tô numa igreja X, eu vou visitar a igreja Y, os caras já ficam no meu pé. Não, vem pra cá, vem pra cá. Isso era comum. Verdade, Hoje se faz verdade. muito isso a título de ser o detentor da verdade, né, a título de ter uma teologia mais sólida, mas isso me dá evidência, como eu falei, não um julgamento, mas uma constatação de que essas pessoas não leram, talvez não entenderam ainda o Evangelho, e tampouco leram aqueles historiadores, né, ou a mesma história da Reforma, que eles tanto são, né, hoje eu sempre brinco, né, que tem os fiscais da Reforma, né, se você É falar alguma verdade. coisa que eles acham que foi um pouquinho fora
da ortodoxia, você é achincalhado nas redes, isso é comum. Esses que se dizem fiscais da reforma também não leram nem os reformadores. Porque quando você lê os reformadores, você sabe que não se falava de um proselitismo, se falava de um evangelho vivido, vivenciado, sabe, fora do momento, assim, aquela coisa atemporal, que é justamente o oposto do que é praticado. Então, sim, vejo muito, e com tristeza, né, vejo bastante dessa divisão, e também, não sendo bem franco, não tenho esperanças que isso vá mudar tão cedo. Mas a gente não tem posicionamentos claros. Assim, na verdade, quando você olha para o mundo, para os Estados Unidos ou para a Europa, você vê diferentes movimentos ou diferentes pensamentos evangélicos cristãos em diferentes linhas de pensamento, às vezes dentro de um mesmo recorte. Mas no Brasil, o que a gente vê é uma disputa alucinada por relevância, né? No sentido de que há pessoas que chamam para si mesmo essa coisa da voz profética, da voz espiritual. E aí você, como você falou que não tem esperança de ver melhora, parece que isso torna a nossa voz irrelevante. Diante da crise que a gente está vivenciando, que é uma crise institucional, política, né, crise de governo, crise na educação, crise de todas as áreas, quem que você olha hoje, Marco, que você observa no meio evangélico, multidenominacional, multiconfessional, que são referências, que são procuradas? A impressão que a gente tem é que a gente não tem mais essas referências, essas vozes, assim, conselheiros, né? Gente que não, vamos ver o que o fulano pensa. Você enxerga, cara, essas referências? Elas existem? Não existem mais? Assim, as referências que eu particularmente tenho são referências que estão fora do foco. Vou tentar dar um exemplo aqui para você, né? Eu percebo que tem um livro que até um amigo meu, que é o Daniel Kincheski, ele escreveu, que se chama A Gênese do Estado, né? E ele fala de como a igreja deveria se portar diante do Estado, né? O Estado não foi constituído para impedir a igreja, né? São coisas distintas aí. Mas, assim, o correto, quando você olha para os princípios, pelo menos da Reforma Protestante, você sabe que a igreja ela deveria ter posições extremamente firmes contra ou a favor do governo. Ela tem que se posicionar contra os erros e elogiar os acertos do Estado. O correto deveria ser isso. Bom, hoje no Brasil, me diga, quem é que faz isso? Ninguém. Ninguém faz isso. Né? Um pouco antes da gente entrar aqui, eu estava mexendo no Facebook, aí alguém compartilhou lá o Silas Malafaia falando, né, defendendo, falando que o STF está fazendo isso e aquilo, né? O que eu entendo como um pouco crítico é que esse tipo de pastor, né, não quero falar mal dele, mas alguém que tem a visibilidade que o Malafaia tem, está atribuindo assim uma voz sobre a igreja, a qual não é. Ele não é um representante da igreja, no meu ponto de vista. Por quê? Por doutrinas, por diversos outros escândalos aí que nós já sabemos. Então, eu vejo que esse tipo de gente que está na mídia acaba se colocando justamente por causa da omissão daqueles que deveriam, né, ou daqueles que podem, e tem muito mais contexto para dizer alguma coisa. É um silêncio ensurdecedor. É um silêncio ensurdecedor. Eu não consigo entender por que os pastores não se posicionam em relação a tudo isso. Então, as minhas referências pessoais, vou dar um exemplo, né? Às vezes, assim, hoje eu tenho visões muito distintas, né? Algum tema teológico, geralmente eu vou lá ver um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, vou ver do Mauro Einstein, alguma coisa desse tipo, né? Agora, pastoral, assim, são pessoas que eu não tenho acesso, né? São pessoas que, vou dar, assim, infelizmente é uma verdade, né? Que pessoas que eu já mandei e-mail para falar alguma coisa e que nunca me responderam, um exemplo. Enfim, o meu vínculo de referência pastoral, ele não está na mídia. Então, é muito tenso você ver essa realidade também. Não vejo no Brasil alguém que seja assim, olha, está aqui, este é o modelo completo de um pastor que nós podemos ter como referência, no sentido que está nesses holofotes, que tem um acesso que um pastor pode dar para alguma pessoa que precisa, que tem um conhecimento bom, que é bom de Bíblia.
Eu conheço pessoas, conheço muita gente boa, que são pastores bons, mas que não estão nos holofotes. Eu me lembro, na década de 90, eu era menino ainda, era super novo, que nessa década era muito claro que nós tínhamos algumas referências. Por mais incrível que isso possa parecer, eu fui crescendo na época que o Caio Fábio, ele não era o que ele é hoje, né? Então todo mundo falava dele na época que eu era pequeno. Falava, não, vamos ver o que o pastor Caio Fábio vai dizer de tal coisa. Ele era um cara que tinha, na minha visão naquela época, ele era o cara, né? Antes de acontecer tudo o que aconteceu, ele era um cara que ele era visto desta forma, né? Junto com ele, alguns outros. Hoje, nós temos assim esses referenciais como os que Reverendo Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, né? Temos alguns pastores que estão aí nas redes e que falam tudo. Mas eu acho estranho esse silêncio do pastor às vezes se omitir para alguns temas. Não consigo ver isso, sinceramente, com bons olhos. Não sei se é medo de processo, eu não sei dizer, aí eu não tenho como fazer um julgamento. Mas que, enfim, a voz profética, de fato, me dá um pouco de insegurança, assim, de ver que se limitaram às quatro paredes da igreja. Ser igreja sal dentro do saleiro é uma coisa fácil até. Legal. Sabe, então é duro, né? É duro fazer essas constatações. Não, mas elas são importantes. Você falou do sal dentro do saleiro. Quando o Caio Fábio ainda era o líder da Vind, da EVB, lá nos anos 90, um dos congressos mais famosos, que foi, se eu não me engano, foi em Águas de Lindóia, ou ali perto, agora, enfim. Uhum. O tema era esse, era sal fora do saleiro. Foi um dos congressos mais impactantes daquela época, né? Mas assim, você não tem a impressão que esses caras vivem num mundo paralelo, assim, um mundo que não existe? Sim, totalmente. Um mundo virtual, o cara vai medindo as palavras. Porque isso não é só essa turma da mídia, não. Os congressos, né? Os eventos que você vai, os temas, assim, a gente está no século XXI, por exemplo. Nós estamos aqui 2020, no meio da pandemia global, um monte de problemas que alguns autores já tinham apontado antes. O Bauman é um, que não é cristão, mas apontava essa questão do mundo se derretendo, ficando líquido. Mas se a gente for apontar um autor cristão, o John Stott, quando escreve o seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele aponta os mesmos problemas, a opressão do consumo, da tecnologia, tal. E quando você vai nesses eventos teológicos, principalmente, eles não têm relevância. O cara vai lá para discutir século XVII, século XVIII, autores que já morreram, que não existe mais, problemas de igreja não sei da onde, missão não sei lá, relevância. Então, a impressão que dá é que os caras vão assumindo determinadas posições eclesiásticas, teológicas e tal, e não querem abrir mão delas. Aí eu quero fazer a pergunta que não quer calar, é clichê, mas é importante. Será que a gente não está precisando realmente de um avivamento teológico? Será que a gente não está precisando de uma geração que se levante fora dos padrões? Aí eu vou olhar para a Bíblia e vou pensar em Amós, em Oséias, João Batista, essa galera fora do padrão, fora daquela linhagem sacerdotal de vida esquisita, entretanto que tem na sua mente, no seu coração, uma inquietação colocada por Deus. Porque a impressão que eu tenho, Marco, parece que você tem a mesma, é que a gente só vê mais do mesmo, e nada que cutuque a realidade que a gente está vivenciando. Olha, sem demagogia nenhuma. Fazem 5 anos que eu tenho orado para que Deus envie um avivamento para esse país. 5 anos. Concordo plenamente. Eu vou te dar um exemplo dentro da minha própria casa, tá? Da própria igreja a que eu participo. Você vê, nós estamos aí com a pandemia, nós estamos sofrendo, pessoas que estão hoje na realidade da igreja precisando do auxílio da igreja para comer. Conheço pastores que estão chorando porque não tem dinheiro para dar ou comprar alimentação para os seus membros de igreja. Conheço muita gente que está passando por isso. E dentro da própria igreja tem gente fazendo curso de pós-graduação com a história da igreja da Inglaterra. Exatamente. Não que, sabe, assim, vou te ser bem franco, eu acho importante a história, mas me diga, qual é a relevância para agora? É zero. O que vai mudar? O cara vai na igreja lá, o pastor, acabei de perder o emprego porque
por causa da pandemia, eu não tenho o que comer, estão cortando a minha energia. Você vai virar para ele, ó, vou te dar uma bolsa para você fazer um curso de pós-graduação da história da reforma da Inglaterra. Pelo amor de Deus. É falta de discernimento mesmo. É falta de coisa que, sabe, é substancial. É falta de um evangelho vivido. Para mim, é o que eu entendo que é bem isso mesmo. É falta de um evangelho vivido. Qual era a solução que eu entendo? O avivamento. Mas um avivamento que leva essas pessoas a entender que o verdadeiro avivamento é caminhar em direção à cruz, é olhar para a igreja nesse contexto horizontal, né, é sair do saleiro. E assim, é triste quando a gente escuta isso, mas, por exemplo, igreja relevante. Para mim, isso é um pleonasmo. A igreja, ela existe porque ela é relevante. Se ela não é relevante, ela não está servindo para nada. E aí nós temos a referência bíblica que fala do sal, né? Que se o sal não servir para ser algo útil, ele só serve para ser pisado. É por isso que nós estamos passando grande parte do que nós estamos passando. A igreja ela é desacreditada, as vozes midiáticas dão péssimos exemplos, né? Acredito sim que a pandemia colocou principalmente a teologia da prosperidade em questão. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de discernimento, ela olha e vê, cara, isso não funciona porque não está funcionando agora, é óbvio, né? Nunca funcionou. Óbvio. E enquanto esses oportunistas ganharam dinheiro nas custas de pessoas sinceras, né, encheram os seus bolsos de grana, esses que se dizem detentores do conhecimento, da palavra, não sei o quê, ficam calados, não entendo. Então, totalmente de acordo com o que você disse. Na minha visão, evidentemente, que a resolução disso tudo seria o avivamento. Só que esse avivamento eu tenho orado para que realmente tenha uma geração dentro desse avivamento. Porque é que nem eu digo, olha, durante todos esses anos no Evangelho Negociável, eu já fui criticado pra caramba, por vezes já me vi sozinho fazendo N coisas, já tive vontade de desistir um monte de vezes, porque às vezes você pensa que você não tem resultados. Mas muitas, é aquela coisa, por vezes, eu já me vi como aquela voz que clama no deserto. Falou, cara, nem que eu pague do meu bolso, a gente mantém essas coisas todas no ar, a gente se vira, mas alguém precisa dar um tipo de resposta. É claro que somente a gente, né? É óbvio que seria uma presunção achar que nós vamos mudar o mundo. Mas se nós conseguirmos, assim, isso eu tenho muito claro comigo também, se nós entendermos a nossa missão, e se nós conseguirmos ser útil para uma pessoa apenas, nós já não vivemos em vão. E isso eu vejo. É claro que como sou professor de teologia, então claro que eu levo a sério a questão de estudos, é óbvio isso. Mas isto tudo, uma carga absurda de conhecimento, uma carga de historicidade, sem prática, não vejo o menor sentido. É melhor que o cara vá fazer faculdade de história para ele dar aula de história. Agora nós estamos falando do reino de Deus, né? E eu tenho o pastor Jonas Madureira, que eu gosto muito dele, ele é batista, inclusive, e um vídeo dele ele coloca que o seminário ele é uma prova da deficiência da igreja, porque a igreja primitiva não tinha seminário. Lá o que tinha eram pastores que formavam outros pastores e assim por diante, ensinavam a Bíblia, etc., né? Faz todo sentido quando nós olhamos, principalmente, né, para a história dos pais da igreja, e penso que falta muito isso, sim, falta esse discipulado, né, de um pastor pegar um jovem, vem aqui, você vai caminhar comigo, eu vou te ensinar a ser um pastor, falta... Enfim, resumindo, avivamento, eu acredito que esta deveria ser a resposta para essa inércia que a igreja está vivendo, sim, sem dúvida. De fato, os seminários surgiram para responder uma deficiência que as comunidades tinham na formação, mas hoje a gente está precisando de um seminário para substituir o seminário, né? Porque os próprios seminários também estão demonstrando... O seminário para os seminários, né? Para os seminaristas. Seminário. Porque o cara vem para o seminário, ele não conhece a Bíblia, ele não conhece as histórias da Bíblia, ele não tem fundamento para as questões mais básicas da fé, não sabe, como diz o apóstolo Pedro, não sabe explicar a razão da própria fé. E quando você propõe, né, muitas escolas de teologia se autodenominam bacharelado e tal, quando você propõe um estudo mais erudito, né, o cara acha que você está exagerando, pegando no pé dele, perseguindo, enfim, você é mal visto. O legal é o professor que ora, né, que conta história, que tem aquela espiritualidade ali, entre aspas, né, uma espiritualidade piedosa. E aí, cara, assim, nesse momento que a gente está vivendo, o país, o governo,
não procura os cristãos para perguntar nada. O que vocês acham, né? O que vocês fariam no nosso lugar? Não há uma busca, né? Quando você olha para a Bíblia, os reis perguntando, né? Chama lá o profeta, o que a gente vai fazer? Exatamente. Não existe Mas isso, não. Porque a isso, consulta dos políticos hoje são para angariar votos. Esse é o ponto. exatamente. Eles vão na igreja para E, ver as, se con- consegue arrumar gente para votar, né? e os pastores não vão, porque o cara pode até criticar o governo ou a resistência ao governo, mas ele poderia ir lá, eu estou aqui, né, como representante dessa linha, para dizer o seguinte, presidente, nisso só está errado, nisso só está certo, nisso nós não concordamos. Tá? O cara não vai lá para se expor porque também não interessa. Você acha, Marco, que com essa pandemia, com essa ruptura, com essa crise econômica, em função dessa, entre aspas, né, inutilidade eclesiástica, né, inúteis, ministérios inúteis, você acha como é que você vê daqui para frente? Você acha que algumas denominações vão acabar, vão desaparecer, vai aumentar o número de desigrejados, as pessoas vão falar assim, pô, a minha igreja não serve para nada. Como é que você está vendo a caminhada dessa pandemia que parece que não tem fim, porque parece que os casos estão voltando, né? Na Europa, na China, a gente não sabe o que vai acontecer. Qual é a sua percepção? Você acha que é mais fácil as pessoas entrarem no esquema e vamos que vamos, ou você acha que a gente está perto aí de uma grande depressão religiosa? Olha, o que a pandemia fez na igreja foi mostrar quem de fato era ou não era igreja. Isso já está muito claro, né? Quando nós combinamos de conversar, eu conversei com muitos amigos meus sobre o tema que nós iríamos falar, porque, assim, falar da igreja no período da pandemia, nós precisamos ouvir o que a igreja também está dizendo para nós, né? Eu conversei com amigos meus que têm igreja no Brasil, fora do Brasil, por exemplo, no Chile, eu tenho bastante contato com gente no Chile, na Inglaterra, tudo, para ouvir esse tipo de perspectiva. Pois bem, por incrível que pareça, existem assim, alguns cenários. Aquelas igrejas que são bem pequenininhas, essas são as que são mais afetadas pelo fato de falta de recursos financeiros mesmo. Semana retrasada, eu fiz uma live com um amigo meu, que é pastor Batista, lá no Evangelho Negociável, e ele comentando comigo sobre que a igreja dele angariou recursos, não só para ajudar a comunidade dele, mas para ajudar outras igrejas inseridas na cidade dele de outras denominações. Isso eu achei maravilhoso. Então, Legal. isso para mim é uma evidência de que as igrejas verdadeiras permanecerão sendo igrejas verdadeiras. As igrejas que são igrejas empresas, que são aquelas que você só vê o pastor subindo no culto, você vai lá, você dá a sua grana lá e acabou, vai embora, e quando precisa nunca tem, aquelas coisas, estas sim vão ser colocadas à prova. Embora sempre vai existir gente que vai financiar esse tipo de coisa, infelizmente, ainda mais no Brasil, que é um país onde, né, me entendam bem, eu não quero ser desrespeitoso, mas que o analfabetismo funcional ele é grande e presente, infelizmente, na nossa sociedade. Então, eles sempre vão estar lá. Mas que eles vão sentir no bolso primeiro, vão. E eu acredito que alguns debates que surgiram, né, foi muito claro. Vou dar um exemplo aqui de uma briga que deu aí na internet, que eu achei que teve lá a sua validade, que foi a do Paulo Júnior com o Malafaia. Quando ele, assim que começou a pandemia, ele fez uma pergunta que é totalmente pertinente. E o Malafaia se doeu, foi fazer a live dele, falando um monte de groselha, daquele jeito que ele é, né? Fazer um barraco, que ele gosta, né? O Malafaia gosta de barraco, de gritar e tal. Paulo Júnior falou assim, vocês que são da teologia da prosperidade, que dizem que tem os dons de cura, aonde estão vocês? Que dizem que receberam o dom de Deus e não estão nos hospitais curando as pessoas de Covid. O cara tá errado? Ele tá certo na pergunta dele. Ele está muito certo. E aí, isso, no meu ponto de vista, expôs a fragilidade teológica, a falsa igreja que essas igrejas de fato são. Então, o que eu vejo para esse período que estamos caminhando ainda na pandemia, né? As igrejas que são de verdade igrejas, elas estão ainda mais solidificando seus relacionamentos. Conheço igrejas que estão ajudando outras denominações, como eu citei aqui, que eu acho isso maravilhoso. Ainda existem homens de Deus, eu sei de pastores que choram porque não tem dinheiro para poder comprar mais cesta básica para as pessoas da sua igreja. Tem amigo meu que está desempregado há muito tempo e a igreja está pagando aluguel para ele, está ajudando ele a comer. Então, isso eu tenho visto.
É por isso que eu não perco as minhas esperanças, porque ainda existem sim homens de Deus aqui nesse país. É bem verdade que nós deveríamos ter isso das igrejas grandes, né? Igrejas que têm dinheiro, não fazem, mas... Esse modelo que você está falando, né, que é um modelo muito personalista e muito passivo, né, do cara que fala e todo mundo ouve, ele desumanizou, né, desumanizou o cristianismo. Sim. Olha, eu não tenho, assim, é claro que a gente quer, como qualquer igreja, que a igreja ela tenha bastante pessoas ali e tal, tudo mais, né? O problema dessas mega igrejas é esse distanciamento. Você não consegue falar com o pastor da igreja. Você só vai, você dá o dízimo, a oferta, você vê ele pregando, vê ele entrando e saindo do culto com segurança. Eu não vejo uma característica do evangelho nisso, até para quando você olha para a história da igreja, você não encontra esse tipo de coisa. As igrejas que são essas mega igrejas, que são riquíssimas, que têm muito dinheiro, elas também ofereceram aí um silêncio ensurdecedor no que diz respeito à cunha social. Eu vou te explicar. É claro que a gente tem que ter bastante cuidado, né, com a ação social relacionada com a igreja, para que não se misture, né, ideologias com aquela coisa. Mas é incrível você ver igrejas que arrecadam milhões e não fazendo absolutamente nada. E achando ruim, querendo discutir na justiça o direito de abrir a igreja para manter os cultos cheios, não porque eles querem as pessoas, é porque eles querem a entrada do recurso. Então, Marco, assim, não precisa ir longe não, cara. Você vê manifestações na rede contra a violência, contra a política do presidente, contra isso, contra aquilo. Mas aqui você tá em São Paulo? Sim, estou em São Paulo. Então, eu tô no Rio. Mas aqui no Rio, cara, quando tem, por exemplo, se eu pegar os últimos 2, 3 anos, tem uma enchente. Morre gente pra caramba. Você não vê nenhum deles na chuva, na lama, né, no barco, retirando pessoas debaixo dos escombros, no túnel. Você vê tirando foto com sangue, com bala, né, com cruz, com isso, com aquilo, né? E os entendedores entenderão, mas você não vê os caras fazendo movimentos. É uma ação social também fake nesse sentido. Sim, né? sim. E parece que você falsa moralista, né? Você tem um público que consome isso, né? Da mesma maneira que você tem um público que consome o barraco, curte o barraco, você tem um público também que consome. O cara abre lá uma garrafa de vinho, bota na taça, senta de frente para o mar. Às vezes não está nem no Brasil, está na Europa, está nos Estados Unidos, lá olhando para a Torre Eiffel, fala assim, nossa, isso é um líder relevante, que ama as pessoas. Mas esses caras nem se misturam, cara. Eles não estão vivendo com a realidade das comunidades, né? Você está falando sobre dinheiro, né? Sobre custo, sobre grana. Hoje é 15, né? Ontem foi o dia do pastor. A gente viu pelas redes aí, né? Cara, os pastores, tem um monte de pastor que está se matando, né? Os pastores vocacionados, muitos deles se suicidaram, outros abandonaram os ministérios, sofrendo de depressão. Só se lembra deles no dia do pastor, quando lembra, mas assim, não tem nenhuma preocupação com esse discurso. A gente está num momento muito sombrio, né, da religiosidade cristã, protestante, evangélica latino-americana. É uma escuridão bem grande. Sim. Olha, pegar alguns ganchos do que você bem comentou. Eu mesmo já enfrentei depressão 2 vezes. 2 vezes. Tratei, foram depressões severas, não foram fáceis de lidar. Poucos, te digo isso, poucos foram os que me estenderam a mão. Pouquíssimos. Imagino. Pouquíssimos, né? Fizeram uma série, até na época que eu estava totalmente deprimido, eu não queria saber de nada, tudo, né? Fizeram N inferências às causas da depressão, isso é comum. Enfim, sobre a lacração, que era uma coisa também que você estava falando, como você bem disse, né, o social fake. Social até onde eu acho que tem que ser. Então isso já não pode ser tratado como social. E aí é que vem a grande questão, né? É que nem eu digo, e aqui eu não estou fazendo militância política porque eu não preciso, mas, por exemplo, eu não, pelo fato de ser cristão, e respeito quem pense divergente disso, né? Isso não é o tema da live, mas eu não consigo ser socialista, mas nem que eu quisesse, né? Não vejo nenhuma coadunação do evangelho com o socialismo. Então, obviamente, que eu sempre fui contra partidos de esquerda, qualquer que seja, né? Isso não é questão política. Mas quando o Lula ele era presidente, quando a Dilma era presidente, eu, sinceramente falando,
Eu não votei neles, óbvio, pelo óbvio. Nunca gostei de que eles estivessem no poder, mas eu nunca deixei de orar por eles, porque é isto que a palavra de Deus me explica. Muito bem, nós vemos hoje, é claro que tem os exageros, né? Tem os extremos bolsonaristas, né? Os bolsolavistas e os que são anti-bolsonaristas. Eles colocam isso acima do que está dizendo a Exatamente. palavra, acima do evangelho. Assim, eu entendo o cara que não gosta do Bolsonaro, né? Mas o cara não gostar do Bolsonaro dá direito a ele como questão de não orar pelo Bolsonaro? Para alguns sim, para O alguns cara é não, isso go- mesmo. o cara não gostar do Bolsonaro é muito fácil, porque o Bolsonaro dá um monte de motivo para você não gostar dele. Exato, mas vamos lá, é que nem eu sempre digo pro pessoal. Falei, gente, também não gostava do Lula, mas eu orava por ele porque eu não Pois queria que o é. país afundasse, sabe? Então, o meu papel de cristão não é ficar criando ódio. Eu sempre tive comigo que o Lula era ladrão, ele foi condenado, se comprovou que ele era ladrão. Ainda assim, enquanto ele estava lá no poder, eu orava por ele. Qual é a dificuldade que esse povo tem de orar pelo presidente, de orar pelas autoridades que foram constituídas? Será que o Então, aí, evangelho então aí se as enquadra pessoas naquilo que me olham, atende? as Entendeu? Eu pessoas oro, oro pelo olham de Lula, mas não fora. oro pelo Bolsonaro. Tipo, Isso. As não tem pessoas olham sentido. de fora, olham para essas comunidades, para essas igrejas, para esses canais, né, para essas vozes, e não conseguem ver relevância nelas porque elas são parciais nesse sentido. E a gente está num momento de lacração tão maluco que você não tem, né, você não tem o contraditório dos dois lados, você só tem o contraditório de um lado. Você não tem Sim, sim. espaço para o diálogo, você não tem pressuposto. É o mesmo caso da teologia que a gente É a estava mesma coisa. discutindo com relação ao seminário, né? O cara Sim. discorda porque discorda, né? Isso. Isso. Isso me lembra até um texto que eu li outro dia, o cara falando que o professor estava dando aula de filosofia e o Uhum. aluno disse assim, professor, eu não concordo com o que Nietzsche disse. Aí a turma ficou perplexa, em silêncio, estado de Uhum. choque, esperando. E o professor respirou profundamente e disse, mas você não concorda com Nietzsche por quê? Todo mundo aguardando uma argumentação. Ah, porque eu não concordo, é a minha opinião. Pronto. É, É assim mas que a gente está. É nesse e, assim, nível que a gente está. e tem aquela questão volúvel, né? Que é aquele cara que faz questão de ser do contra, né? Você fala, não, mas o Bolsonaro fez tal coisa. Não, é verdade, isso aí você tá certo. Não, discordo. Aí ele já discorda porque o cara concordou. Tem muito disso. Enfim, Exatamente. mas eu creio que, por isso que eu também entendo sobre o avivamento, né? Porque assim, no fim das contas, todos nós temos direito de ter uma orientação política, qualquer que seja. Exatamente. Exatamente. Mas o que é que a Bíblia nos fala? O que é que a Bíblia nos orienta sobre isso? Sobre orar. Então, às vezes eu desconfio que o cara que ele faz tanto ódio na rede social contra um presidente XYZ, será que ele ora pelo aquele cara? Porque do jeito que ele fala do cara, é meio difícil de acreditar isso. Né? É Enfim, complicado. muito. Mesma coisa essa. A gente começou a live falando das rupturas, né? Parece que a gente tem um monte de cristianismos dentro do cristianismo. A gente nem se Sim. reconhece mais, né? Então Tem você fragmentos, né? tem fragmentos. Enquanto você tem discursos que são híbridos, né? A gente falou dos caras das redes sociais, os grandes ícones, eles fazem os discursos meio híbridos. Então, você não sabe se o cara é pentecostal, se o cara é reformado, o que, que ele é, porque ele quer Ele manter faz ali o agrado, né? faz o agrado, você também tem o discurso da ruptura total, da maluquice total. Então falta relevância. Que caminhos você apontaria, Marco? Vamos imaginar que amanhã a gente Uhum. tem aí, final de 2020, 2021, início do ano, a gente tem uma estabilização da doença e a coisa fica controlada e a vida volte ao normal. Que caminhos você apontaria para a construção de uma nova geração, de uma comunidade de fé mais relevante na área do ensino, da teologia e principalmente na área da autonomia do pensamento, que a gente precisa de uma igreja que pensa, né? Sim, 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 sim. Precisamos de cristãos que pensam. Que caminho você apontaria? Olha, é incrível o que eu vou te dizer, mas às vezes, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Qual é o nosso modelo? O que nós temos como referência? O que nós temos como referência é a igreja primitiva. E aqui eu não estou defendendo tirar a instituição da igreja. Não, eu só acredito que o que nós tínhamos que fazer nesse período pós-pandemia era seguir o mesmo caminho que os nossos irmãos que nos antecederam e que está aqui, né, principalmente no livro de Atos, fizeram. O sentido de ser igreja. Eu acho que a igreja ela precisa ser igreja.
Então, periodicamente, ou até mesmo de forma cíclica, né, a igreja ela precisa ser relembrada, precisa revisitar as razões pelas quais ela é igreja, pelas quais ela é igreja. Quais são as razões? Relacionamento com os irmãos, uma verdadeira irmandade, serviço cristão, irmãos bereanos, né, como nós lemos, né, inclusive em Atos, né, os apóstolos pregavam, os irmãos eles iam na Bíblia para ver se realmente o que eles estavam ouvindo tinha coerência com a Bíblia que se tinha até aquele momento. Verdade. Então existem alguns pilares que eu entendo que seria de fato o que sustentaria uma igreja pós-pandemia, né, uma igreja que ela teria que se solidificar, na verdade ela tem uma reconstrução sim a fazer. Então, o que eu entendo? O primeiro deles é o relacionamento. E o relacionamento tanto com os irmãos, que é o que faz a unidade da igreja, e o relacionamento para com Deus. Né? No segundo momento, o serviço cristão. E dentro dessa gama do serviço cristão está, sim, aquela distribuição de dons que também nós vemos na palavra de Deus. Né? Deus chamou um para pastores, outros para mestres, esse aperfeiçoamento dos dons, mas com o objetivo de servir a igreja. E não com o objetivo de vender cursos, não com objetivos escusos. Né? Então, eu entendo que há uma necessidade básica e óbvia de se voltar ao Evangelho. E este sim eu considero um grande desafio para a nossa igreja. Porque a igreja ela está viciada, ela vem já trabalhando dessa forma há muitos e muitos e muitos anos, e pelo fato de encher a igreja, se tem essa ligação. As pessoas acham que uma igreja que enche, ela necessariamente é uma igreja bíblica ou uma igreja que agrada a Deus. Isso é um perigo, porque números nunca, pelo menos quando nós lemos a história da igreja, né, o Senhor ia acrescentando aqueles que eram chamados para ser da igreja, mas não me parece que é uma métrica de dizer que uma igreja de 100 membros ela é mais abençoada do que uma de 5 membros, um exemplo assim, por dizer. Então, essa reconstrução, ela passa por coisas que são ardidas. Esse relacionamento com os irmãos, que se perdeu muito também na pandemia, né, até pelo isolamento, distanciamento. Verdade. O vivenciar a igreja, que é incrível, essas pessoas não conseguem entender o que é a igreja, né? A igreja ela tem a instituição, mas na etimologia da palavra eclésia, né, é uma assembleia. O que constitui uma igreja são as pessoas, e não Exatamente. O prédio que agrupa essas pessoas, né? Então, e nem o indivíduo, e nem o indivíduo isolado, como tanto se fala, né? Você é a igreja, não tem você a igreja somos nós, nunca é um cara só. Exato. É que os desigrejados perderam muita força, porque o argumento não se sustenta, né? O cara fala assim, não, eu sou a igreja, você mas você não é sozinho. Então não adianta você dizer que você é a igreja sozinho, porque isso não existe, né? O Russell Shedd, inclusive, escreve muitas vezes sobre isso, né? Cristo morreu pela igreja. Exato. Cristo se deu pela igreja. Nunca é pelo indivíduo, né? O indivíduo ele é puxado pela graça de Deus para o coletivo, mas é sempre o coletivo, nunca é o cara sozinho, porque esse olhar, e talvez seja essa uma das causas, se no futuro a gente for fazer uma análise sociológica do que a gente está vivendo hoje, mas muita da nossa pregação ficou antropocêntrica, né, iluminista, racionalista, e Total. O cara acha que Jesus veio da eternidade por causa dele, indivíduo, né? Mas Cristo veio por causa de Cristo mesmo. A gente está se beneficiando dessa decisão, é diferente pra caramba. Olha, então assim, pegando um gancho do que você acabou de falar, imagine você o desafio que a igreja tem de trazer essas duras verdades à tona, né? Depois de anos viciados em pregações que exaltam a si mesmo, né? Existe um dos males assim, que eu considero ruim nas redes sociais, que são esses pastores modinhas que nós temos hoje aí, que falam, você é o centro do coração de Deus, essas idiotices, me desculpe, mas é que é o único termo que eu consigo encontrar, né? E esses caras arrastam uma multidão incrível. E é por isso que eu digo que a ignorância bíblica... O cara descobre a pólvora. O cara vem com uma roda, o cara inventou a roda, né? Ela vem com uma afirmação da Idade Média, ele vem com a afirmação da Idade Média, como se tivesse descoberto hoje. E o cara forma cada opinião na internet, e a galera pira, não, é isso mesmo, e tal. É igual um outro aí que esses dias falou aí que, não, se eu te falar, ele ainda faz uma cena, né? Ele pega a Bíblia assim, ó, você tem o mesmo valor que Jesus, e joga assim, ó, pra fazer aquele estardalhaço e tal.
E o povo aplaude. Mas, Marco, olha só, o nosso amigo lá que foi para a ilha e matou todo mundo, né? Que é sempre citado, né? O pastor americano, lá, o evangelista. Se você vê o documentário sobre ele que tem na Discovery, na HBO, né, que é um documentário baseado em gravações dos programas de rádio e depoimentos dos membros da igreja que sobreviveram, né? Uhum. Até o Chico Anísio tinha um quadro que ele imitava o grande preletor americano lá. Tem uma gravação que ele fala: a Bíblia não é a palavra de Deus. A mesma coisa, igual. A Bíblia não é a palavra de Deus. Aí ele pega a Bíblia, arremessa do púlpito de longe, tá vendo? Se a Bíblia fosse a palavra de Deus, eu morreria fulminado agora. Então, são problemas que vão se repetindo e a nossa pobreza teológica, né? A nossa fragilidade bíblica, a nossa falta de relevância e de prática faz a turma achar isso sensacional. Por quê? Sim. Porque as igrejas criaram expectativas absurdas. E o cristianismo é muito comum, né, cara? É muito do cotidiano, não tem nada demais. O cara nasce de novo e aí ele se torna um servo de Cristo e a devoção dele é muito simples. Leitura da palavra, quebrantamento. Só que os cultos, as reuniões viraram mega reuniões, mega eventos, mega cultos, mega produção, né? Mega produção, tudo performático, então uma expectativa enorme, como se o cara fosse um super guru, mas o cristianismo é muito simples, então essas descobertas, elas inflamam. O cara precisa de uma descoberta por dia para manter a lacração do público dele. E tem também esses modinhas, assim, esses mais modinhas que a gente estava falando, tem a questão do seu descolado, né? Não, porque eu sou jovem, sou cabeça aberta, tal, mas a cabeça é tão aberta que parece que não tem mais cérebro, porque nega. Não tem força suficiente. Não tem nada. O cara é uma esponja, né? Ele absorve, coloca para fora, e o que me dá a tristeza é que, assim, esses tais aí, a Bíblia já nos fala já desses há muito tempo. Eu tenho a compaixão, são das pessoas que, ignorantes, não conhecedoras da palavra, falam amém para isso, né? E aí, isso também foi uma das propostas na época do Evangelho Negociável, né? Que nós chegamos juntos a essa conclusão. Não adianta a gente só ficar achincalhando esses caras, não adianta. A resposta que nós temos que dar é a pregação do Evangelho. É ensinar. É ensinar. Então, é para isso que nós existimos hoje, né? E me alegro quando vejo que existem outras iniciativas, porque nós temos as nossas limitações, e eu oro por isso. Então, eu sempre tive muito claro comigo, por exemplo, o cara às vezes não quer fazer parte do Evangelho Negociável. Não faça. Mas eu tenho um projeto que eu estou fazendo isso. Algumas pessoas do Evangelho Negociável estão assistindo aqui. Nunca cobrei um centavo, que for, para pôr texto no site, para divulgar. Se o projeto é bom, sempre teve todo o nosso apoio. Então, a resposta que a gente tem que dar para essa nutelice de hoje em dia é a pregação do Evangelho. E nesse sentido, eu sou um pouco duro, porque, assim, eu fico com a palavra. Se soar legalista, que soe. Se soar açucarado, que soe. Mas eu fico com a palavra. Porque é a chance que eu tenho de errar menos nas nossas convicções, nos nossos ensinos, enfim. É a resposta que eu entendo, né? Voltando àquilo que foi falado sobre a igreja, supondo que em breve essa pandemia vai embora, é voltar aos marcos do Evangelho, né? A comunidade relacional, relacionamento com os irmãos, com Deus, mas o apego necessário, né, à Santa Escritura, o ensino da palavra, né, a pregação expositiva, enfim, é um desafio grande. Já que você falou dos marcos do Evangelho, as edições de Vida Nova tem aquela coleção, as marcas da igreja, as 9 marcas, né? Sim, os nine marks, muito bom. Baseada no trabalho do Mark Dever, eles colocam lá a lista de coisas que a igreja esqueceu durante os séculos e precisa recuperar. A número 1 é a pregação. Sim. Porque esses livros são excelentes. Então, são simples, né? Você pega lá o livretinho sobre conversão e você descobre o quanto as pessoas se esqueceram do significado do novo nascimento. Né? Olha, deixa eu te contar uma coisa que você vai achar quase incrível, né, pelo que nosso papo aqui. Esse curso que a gente colocou agora no Evangelho Negociável, ele teve fruto em salas de aula. Eu vou te dar um exemplo, até um gancho de uma coisa que você falou, seminaristas, né? Uma vez fui dar uma aula para primeiro ano de seminaristas, né, primeiro semestre, né?
Então você já sabe que você vai encontrar de tudo no primeiro semestre do seminário, né? É Aí eu verdade. fui dar uma aula de doutrina básica. E aí eu perguntei para uma sala de aula que tinha 80 alunos, que eram seminaristas, o que é o evangelho? 80 alunos, 80 seminaristas. Eu perguntei o que é o evangelho e nenhum me respondeu. Pois é. É Isso basicamente aconteceu, não foi uma só vez, tá? Já aconteceu em outras turmas. Na igreja que eu pastoreava, eu fui dar aula para as pessoas que estavam ali, que estavam já sofrendo há um tempo, tudo. Assumi a igreja, fui para lá. Vamos fazer pessoas que estavam há 10, 15 anos na igreja. Primeira aula, o que é o evangelho? As pessoas não sabiam. Nesse curso que a gente fez, a primeira aula, o que é? O que é o evangelho? Pois Então é. é incrível que as pessoas não sabem o básico. Ó, por exemplo, nós disponibilizamos uma aula hoje. O nome da aula, quem é Jesus? Nós estamos falando de coisas básicas. E é incrível que grande parte das pessoas que estão na igreja não sabem o que são as coisas básicas. E esse é um desafio Marco, muito grande. eu assim, lamento muito que a nossa live vai terminando. A gente tem mais um minuto, porque o papo é muito bom. A gente pode pensar numa outra depois para dar uma Vamos sim. esticada ali no ponto, né? Mas eu vou Valeu. te dizer, cara, assim, independentemente de qualquer coisa, para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que a gente precisa fazer, como diz Agostinho, meia culpa, máxima culpa, né? Todo mundo tem que fazer uma autocrítica, porque Claro. de fato, a gente tem um problema religioso, tem um problema sistêmico da igreja brasileira, ok, isso é um fato. Mas a gente também tem o problema dos indivíduos, né? Eu dei um curso, esse canal que eu tenho lá, Oficina da Palavra, é resultado de um curso que eu dei durante 10 anos, semanalmente, de estudo bíblico expositivo. Os irmãos não iam, entende? Os irmãos não Te iam. entendo É isso. muito. Te Então entendo muito. a gente cria o canal porque os que se interessam não podem estar. Então você cria, não, porque nós amamos a palavra, a igreja precisa da palavra, mas quando você tem a palavra, os caras também não vão. Então, e talvez seja esse o momento também das pessoas fazerem essa crítica, Sim. essa autocrítica Autocrítica. dessas oportunidades que elas tiveram muitas vezes de ouvir, de aprender, e não foram. Marco, obrigado, tá, cara? Vamos marcar Eu que outra aí pra agradeço. gente fazer um Continuar barraco o aí na papo. internet. Vamos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus aí. Valeu, um abraço. Abraço.